Bom, já estamos gravando, tá? Quem quiser já pode começar a colocar o nome. Tá saindo aqui o som? Tá saindo, pronto. Já podem começar a colocar o nome. Essa é a nossa primeira aula de geografia, né? E, pelo que eu sei, a gente, né, no caso vocês pararam na página 142, né, com a formação do espaço imperial russo, não é isso? Como é a nossa primeira aula, eu acredito que é vantajoso que eu pergunte isso. A princípio, vamos ver um pouquinho sobre a própria formação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? A URSS. Eu vou apresentar aqui no slide por essa tela aqui de baixo. Essa parte aqui do nosso livro é uma das que mais vai conversar, vamos dizer assim, com a disciplina de História, certo? Vai ser uma aula bem interessante, que a gente vai ver muita coisa bem bacana sobre o espaço geográfico, sobre a expansão territorial da Rússia, né? da URSS, que era composta por 15 nações. Então a gente imagina realmente que era um território vasto, né? Um território imenso. A União Soviética, formada em 1922, após a Guerra Civil Russa, foi uma nação. Página agora não, minha querida, mas é a página 142, tá? O finalzinho da página 142. Eu queria que você prestasse atenção realmente aqui no slide, tá certo? A União Soviética, formada em 1922, aliás, após a Guerra Civil Russa, foi uma nação que existiu até 1991, quando foi dissolvida, né? E quando acabou a Guerra Fria, nesse ano, com a dissolução da União Soviética. Chamada de União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, era uma nação socialista, né? Vamos lembrar desses pequenos detalhes que o professor está marcando. Era uma nação socialista que surgiu como resultado direto da Revolução Russa de 1917. A formação da URSS foi resultado da consolidação do poder do Partido dos Bolcheviques com o território do antigo Império Russo. Se o slide estiver pequeno, vocês me avisem, tá? Se a letra estiver pequena, para fazer maior. Formada, como eu falei, por 15 nações que conquistaram sua independência depois que a União foi dissolvida, ou seja, vamos prestar atenção até aqui. Tínhamos as 15 nações, certo? Que formavam a União Soviética. Todas elas se tornaram independentes, todas foi dissolvida, que ela foi desfeita, certo? E reuniram-se no que ficou conhecido como Comunidade dos Estados Independentes, certo? Que a gente pode chamar pela sigla de CEI, C-E-I. Por ser a primeira nação socialista da história, lembrem-se disso aqui, a primeira nação socialista da história, a URSS, foi símbolo dessa ideologia. Que ideologia? O socialismo, claro. Ideologia aqui. Bom que ficou até uma palavra embaixo da outra para a gente marcar aqui. Dessa ideologia em todo o mundo e ocupou a posição de potência durante a Guerra Fria, que é um tema que a gente vê mais na disciplina de História, né? A Guerra Fria, que foi a guerra onde não se disparou um projétil, né? Uma bala. Por isso que ela é chamada de Guerra Fria. Uma guerra ideológica pautada principalmente pela corrida espacial e pela corrida armamentista, né? Essas duas disputas influenciaram diretamente a história, é óbvio, e a cultura, não apenas de quem estava disputando a Guerra Fria, né? Como também
de outros países, né? Influenciou até mesmo a história das histórias em quadrinhos, né? Já que nessa época tivemos muitos personagens que vieram dessa ideia nuclear, né? Dessa ideia espacial, personagens de outros planetas, né? E também aqui na Terra tínhamos o Capitão América como sendo a representação dos Estados Unidos, e aquele vilão, o Crânio Vermelho, ou Cérebro Vermelho o nome, agora realmente eu esqueci, que era soviético. E ele sempre era derrotado, sempre apanhava Caveira Vermelha. Isso, obrigado, Ítalo. Sempre apanhava do Steve Rogers, né? Sempre apanhava do Capitão América, né? Meio que querendo satirizar, né? Ironizar também a própria reputação soviética. O fim da União Soviética foi resultado da má administração do país. Má administração também foi o que levou a Alemanha a perder a Segunda Guerra. Por seus governos autoritários e corruptos. Claro que devemos salientar isso aqui. Eram governos autoritários, ditatoriais, né, que deturparam a ideia de socialismo e também eram corruptos. Ao final da década de 1970, a crise econômica que se instalou nela, na URSS, levou o país à crise política até a sua dissolução. Ou seja, notemos aqui uma crise de 1970 até 91. Muitos anos de crise, né? O que ressalta a sua a sua terrível administração pública. Aqui a gente tem as 15 nações da URSS, né? Detalhadamente: Rússia, Ucrânia, Belarus, Estônia, Letônia, Geórgia, Moldávia, Azerbaijão, Lituânia, Armênia, Cazaquistão, Tajiquistão, Quirguistão, Turcomenistão e o Uzbequistão. Aqui eram as nações que compunham a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Aqui a gente vai ver um pouco, né, da formação, já que o nosso livro didático traz isso de uma maneira bem mais rica e detalhada para que a gente possa contextualizar aqui. A formação da URSS é um acontecimento que pode ser entendido como resultado direto dos grandes acontecimentos que o país viveu no começo do século XX. Destacam-se aqui a Revolução de Outubro e a Guerra Civil Russa, né? Mais precisamente a Revolução de Outubro em 1917, que também foi uma das razões pelas quais pelas quais começou a Guerra Civil Russa em 1918, de 1918 até 1921. Agora, já passando para o livro, página 142. Uma alma por outra, caveira vermelha. Nem era crânio vermelho, nem cérebro vermelho. Cenário 4, livro de geografia, tá? Página 142, cenário 4. A União Soviética, do Império Russo à CEI. A comunidade dos estados independentes, né? Como a gente viu. A formação do espaço imperial russo. O imenso território, já que estamos falando de 15 nações, não era brincadeira, era gigante. O imenso território russo começou a ser formado no século IX, a partir da unificação de diversos reinos, e se estendia do leste da Europa até as margens do Oceano Pacífico, no extremo oriente. No século XIV, um desses estados, o Principado de Moscou, impôs sua força política e passou a controlar toda a Rússia. Aqui a gente já vê, né, a ideia do autoritarismo que desde cedo permeava o território da União Soviética.
Até o século XIX, a Rússia continuou se expandindo pela força, a ponto de, em 1905, incorporar os atuais territórios da Polônia e Finlândia. A Finlândia foi perdida ao fim da Revolução de 1917 e a Polônia, em 3 de março de 1918, com a assinatura do Tratado de Brest-Litovsk com a Alemanha, por meio da qual a Rússia também perdeu parte do atual estado da Letônia e Ucrânia, que naquela época faziam parte do vasto Império Russo. Uma dica importante, pessoal: quando tiver nomes assim bem peculiares e datas, vocês anotem. Data tal foi a data do Tratado de Brest-Litovsk. Foi nessa data que houve a Revolução Russa. Foi nessa data que houve a Guerra Civil Russa, certo? Isso é muito importante você já ter anotado do que você ficar procurando no livro em meio a muito texto, certo? Vá anotando no caderno, que isso é bem interessante de se pensar. Aqui a gente tem um pouquinho, né, em mapa do histórico da evolução do Império Russo, né, a evolução histórica do Império Russo no sentido de expansão territorial. Entre os séculos XV e XVIII, enquanto as potências europeias realizavam sua expansão marítimo-comercial para a América, África e Ásia, a Rússia o fazia em direção às terras do leste. Foi assim que o Império Russo conseguiu considerável expansão, conforme visto nos mapas, né? Temos uma expansão gigantesca aqui. Sobre esse imenso território assentava-se um império de economia bastante atrasada e predominantemente agrícola, cuja força do trabalho até 1861 era a servidão. Estamos no começo da página 143. Então notemos aqui o seguinte: temos um território gigante, gigantesco mesmo, sendo que os modelos econômicos que ele seguia, os moldes econômicos, eram bastante atrasados, para não dizer que eram praticamente medievais, né? Onde toda a força econômica, né, toda a movimentação financeira era majoritariamente baseada no que acontecia no campo, né? Não tinha nem sequer uma luz, uma faísca de maquinação, de industrialização. Esse império era expansionista e, ao longo do século XIX, utilizou suas gigantescas áreas de recursos naturais para alicerçar a sua revolução industrial. Agora sim, o que lhe gerou capital suficiente para ampliar seu domínio e principalmente sua influência. A Rússia, a exemplo das potências do Ocidente, passou a praticar sobre os vizinhos o neocolonialismo e a política imperialista, né, de dominação, expansão e dominação. Isso que o livro quer dizer quando fala de neocolonialismo, né, o novo colonialismo, colonizar uma terra. Rapidamente, entre o final do século XIX e o início do século XX, a Rússia anexou, juntou ao seu espaço territorial o Cazaquistão, Turcomenistão e, para garantir domínio estratégico das terras do extremo oriente do Império, fundou a cidade portuária de Vladivostok. Confundi aqui. Aliás, deixa eu pegar meus óculos. Esse expansionismo foi possibilitado por pesados investimentos estruturais, como a construção das ferrovias Transcaucasiana entre 1883 e 1886 e Transiberiana entre 1891 e 1904. Essas ferrovias tinham como principal objetivo integrar as vastas regiões do Império, bem como dotar o governo russo de um grande controle sobre seu espaço e as populações,
né, não apenas para melhorar a logística comercial, mas também para melhorar, para dinamizar, né, o domínio sobre a população. No início do século XX, com a industrialização e o imperialismo, criou-se uma etapa de transição que acarretou conflitos, né, entre uma incipiente sociedade civil moderna e o antigo e autocrático regime, ou seja, uma sociedade que ansiava por novos moldes de tratamento governamental, né, e um regime, né, um modelo autocrático, né, autoritário. O nascente proletariado que trabalhava nas fábricas das principais zonas urbanas começou a se politizar, culminando com a sindicalização crescente dessas massas. Aqui temos um reflexo, né, dessa sociedade que ansiava por novos moldes políticos, por novas políticas públicas, que foi, né, dando origem a esse surgimento da sindicalização dessas massas. Porque tinha-se a ideia, claro, como o ditado diz, que uma andorinha só não faz verão. Assim como uma única pessoa não vai ter condições de reivindicar novas políticas, novos direitos trabalhistas. Logo, a sindicalização, né, a unificação dos trabalhadores era o melhor caminho que a sociedade via para isso. Formação da União Soviética. Um pouquinho que a gente viu no nosso slide aqui. A partir de 1905, uma onda incessante de greves em várias fábricas, provocadas pelas demissões de operários, acarretou uma greve geral, liderada pela União dos Operários, a qual enviou ao czar uma petição assinada por 135 mil pessoas, reivindicando reformas econômicas e políticas. Vamos para a página 144 agora. Uma letrinha pequena, deixa eu dar um zoom aqui. Em 9 de janeiro daquele ano, que ano, professor? 1905, tá? Anote, 9 de janeiro de 1905, a população da cidade de São Petersburgo foi convocada para a marcha rumo ao Palácio de Inverno, onde a petição seria entregue ao próprio czar. Cerca de 140 mil pessoas, entre homens, mulheres e crianças, participaram da mobilização, entoando hinos religiosos e mostrando seus ícones. Elas foram surpreendidas pelas tropas czaristas, né, as tropas do czar, que era algo como um imperador na Rússia, que abriram fogo contra a multidão desarmada. Centenas de populares morreram e aproximadamente 2.000 pessoas ficaram feridas. Esse episódio ficou conhecido como o Domingo Sangrento e marcou o fim da confiança que o povo tinha pelo seu soberano. No caso, o fim da confiança da população sobre o czar. Assim começou a Revolução Russa de 1905. A repressão contra qualquer manifestação não autorizada pelo Estado passou a ser prática comum, ou seja, a polícia czarista punia qualquer tipo de manifestação que não fosse de cunho de interesse, aliás, do Estado, do próprio czar, que é um pouquinho ainda do que a gente vê hoje, né? O governo pune as manifestações que não são do seu interesse, mas o governo abraça as manifestações que são do seu interesse. Você pode até dizer que é um pouco lógico, né? Um pouco óbvio. Claro que o governo vai querer punir manifestações que têm uma ideia contra dele e querer ajudar manifestações de pessoas que pensam como ele. Mas estamos falando de governo, então ele governa para todos, né? Isso, do ponto de vista da justiça, é inadmissível. Os conflitos se avolumaram, ou seja, ganharam volume, e chegaram ao auge com a entrada da Rússia na Primeira Guerra Mundial. Descontente, o povo soviético se mobilizou por meio de grandes greves, motins e guerrilhas organizados por dois partidos. O Partido Socialista Revolucionário
e o Partido Social Democrata, aliás. Nascido no final de 1901, o Partido Socialista Revolucionário, que utilizava discurso e práticas populistas e tinha como objeto programático expandir a sua agitação camponesa, né? Aqui temos o partido que tinha uma certa ideologia e queria ganhar mais adeptos das suas ideias. Então, essa agitação realmente é o que chamamos de uma rebeldia. E eles iam promover essa rebeldia, formar a opinião nas pessoas que eles supunham que não tinham opinião, que no caso eram os camponeses, certo? E o Partido Social Democrata, organizado em 1898, na cidade de Minsk, que logo se fragmentou em duas facções, os bolcheviques, que eram a maioria, que apresentavam um programa e práticas verdadeiramente revolucionários, e os mencheviques, que eram a minoria, que se mostravam mais atentos às necessidades materiais da base operária, da base dos trabalhadores, e acreditavam que poderiam alcançar seus objetivos a partir de reformas e melhorias sociais e proletárias dentro do próprio capitalismo. Ou seja, eles queriam que o capitalismo se adaptasse, né, um pouco para as necessidades, para as demandas, né, que viessem a atender às demandas trabalhistas. Diferente, né, do Partido Socialista Revolucionário, que tinha a proposta de agitação mesmo, né, de revolução. Já o social-democrata era um pouco mais brando. Um pouco, né? Tem uma linha tênue entre esse pouco e o muito. Página 145. Eu espero que estejam anotando, pessoal, porque eu sei que eu estou falando muita coisa. Nesse contexto, em 1917, praticamente todas as contradições do capitalismo se apresentavam bastante acentuadas. Além disso, a desastrosa participação russa na Primeira Guerra Mundial deixou aproximadamente 1 milhão entre mortos, feridos, prisioneiros e desaparecidos. Com essa situação caótica, os laços sociais se afrouxaram e as relações entre o campo e a cidade se deterioravam, aliás, pois a população rural e o proletariado industrial nutriam mutuamente uma profunda hostilidade entre si. Começaram a eclodir em diversas regiões manifestações populares contra a guerra, bem como as greves operárias, motins nas tropas, deserções, ou seja, fugas e saídas de integrantes do exército, e recusa de alistamento, né, recusa ao alistamento militar. Essas medidas foram reprimidas imediatamente pelo Estado de maneira brutal, com a suspensão das liberdades políticas e sindicais. Aqui a gente nota uma certa curiosidade, né, que eu queria dividir com vocês, que a gente assim, sociedade atual, sempre tem os russos, né, como um povo muito guerreiro, que faz coisas fantásticas na guerra, fizeram coisas fantásticas na guerra, mas a história não é bem assim, né? A população, em geral, não aprovou de maneira nenhuma a entrada precipitada e desastrosa da Rússia na guerra, já que afetou todos os setores, principalmente o setor econômico, porque você tem que ter muito dinheiro para investir numa guerra. E estamos falando de uma sociedade que já estava polarizada, né? E essa sociedade também ela não queria que quem ainda não tivesse ido para a guerra se alistasse e fosse no exército, né? Mas que de todo modo lutaram bravamente, claro, não se pode tirar o mérito deles. Foi aproveitando o apodrecimento do sistema que Vladimir Ilyich Ulyanov, um famoso Lenin, e Lev Davidovich Bronstein, Leon Trotsky, Joseph Vissarionovich Stalin e seus camaradas bolcheviques, por meio dos soviéticos, tomaram o poder, depondo em março de 1917
o czar Nicolau II, Lenin, Trotsky e Stalin. Inicialmente, o poder foi assumido pelos mencheviques, que implantaram uma república parlamentarista. Porém, eles não retiraram a Rússia da Primeira Guerra Mundial. Isso fez com que eles perdessem, né, o apoio da população, perdendo o apoio popular. O que fez com que os bolcheviques, sob o comando de Lenin, tomassem o poder em 1917. Nesse momento, o Partido Comunista da Rússia, antes Partido Bolchevique, e o futuro Partido Comunista da União Soviética adotou, aliás, um conjunto de reformas políticas, econômicas e sociais para a implantação do socialismo. Aqui sim já temos, né, bem embasada, uma base maravilhosa para que venha a nascer a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Tem aqui uma pequena curiosidade aqui na Geografia em Cena, que é esse quadro aqui no canto da direita, que diz o seguinte: o partido menchevista, que tinha como um dos principais líderes Alexandre Kerensky, foi o primeiro a assumir o governo da Rússia. No entanto, a crise social era profunda e, mesmo assim, eles permaneceram custeando um exército volumoso durante a Primeira Guerra Mundial. Este é considerado o principal erro do partido. Como eu falei, a população realmente sempre se desagradou com a ideia de a Rússia ir para a guerra. Foi diante disso que o partido bolchevista, liderado por Lenin, assumiu o poder, depondo Kerensky em novembro de 1917, que tinha se tornado o segundo primeiro-ministro em julho do mesmo ano, 1917. O fim da URSS e a construção da CEI. O grande império socialista, criado pela Revolução de Outubro de 17, tornou-se uma grande potência mundial, baseando sua economia em maciços investimentos industriais estruturados e pesadas. Estruturadoras e pesadas, aliás, indústrias estruturadoras e pesadas. Competiu com países capitalistas durante o período em que esses tinham tipos de indústria que eram a base da economia mundial, entre o início do século XX e a década de 70, a segunda Revolução Industrial. Ou, se vocês preferirem, podem chamar de segunda onda, né? Para vocês saberem, nós estamos vivendo a quarta onda da Revolução Industrial. Como consequência da Guerra Fria, cresciam os investimentos em indústria bélica e aeroespaciais. Notem aqui o que eu falei, né? Que a Guerra Fria ela era acentuada principalmente, né, pela corrida armamentista, né, aquela demonstração de quem tinha mais poder bélico, quem tinha mais mísseis, e não apenas quem tinha mais mísseis, mas quem tinha mais mísseis com mais alcance, com mais poder destrutivo, e também o investimento aeroespacial, principalmente da corrida espacial. Quem chegaria primeiro à Lua, né? Sabemos que o primeiro cosmonauta, a primeira pessoa a orbitar a Terra, foi Yuri Gagarin, né? E a Rússia também tem o primeiro satélite, né? O Sputnik. Mas a primeira pessoa a pôr os pés na Lua, né, é americano, Neil Armstrong, certo? E o Edwin Buzz Aldrin, seu parceiro, que embora ele não tenha pisado na Lua, ele acompanhou Armstrong na Apollo 11, né? Ficou no módulo lunar. Continuando, isso só para a gente contextualizar, né? Dar um contexto histórico melhor de como eram essas duas corridas, a armamentista e a espacial. E que isso foi motivo de muito investimento desses países, que estavam polarizando, né, os polos, polarizando a Guerra Fria, até o fim da União Soviética em 1991. Nos países capitalistas, as empresas privadas investiam
cada vez mais em recursos para aperfeiçoar seus produtos, por conta da competição de mercado, e o Estado ampliava o incentivo à pesquisa para a criação de novas tecnologias que servissem à sociedade em tempos de guerra ou de paz. A União Soviética e os países do leste europeu, contudo, engessados pela burocracia do Estado, a burocracia estatal, continuavam investindo maciçamente em indústrias de base e, em virtude da Guerra Fria, nas indústrias aeroespacial e bélica, ou seja, a indústria de aviões, de foguetes, de jatos e a indústria armamentista. Não é à toa que muitas das melhores armas conhecidas hoje são realmente produzidas, foram produzidas, criadas na Rússia, como por exemplo o míssil Moskit, que tem mais ou menos 6 vezes mais potência do que a bomba de Hiroshima, e ele é um míssil teleguiado, e também o famoso, aliás, rifle de assalto AK-47, também foi produzido na Rússia, mas ele foi produzido um pouquinho antes, Claro, o 47 é para dizer o ano em que ele foi criado, 1947, 2 anos após o fim da Segunda Guerra Mundial, criado pelo físico militar Mikhail Kalashnikov. O K é o sobrenome dele, Kalashnikov. Continuando, além de manter ativo, treinado e constantemente e em constante alerta um enorme contingente militar. Notemos aqui o seguinte: estavam em Guerra Fria, sem por exército em campo? Sim, mas esse exército estava sempre bem treinado, bem armado e bem preparado, apenas esperando o comando mesmo. Assim, o bloco capitalista ganhava em competitividade e diversidade de produção ao incorporar novas tecnologias ao processo produtivo, gerando um grande bem-estar econômico e social para a sua população. Os países socialistas, por sua vez, principalmente a União Soviética, mergulhavam numa crise econômica sem precedentes. Aqui a gente nota que sempre foi permeado de crises econômicas a União Soviética, como eu falei lá no começo do nosso slide. O desabastecimento e o desemprego se juntaram à falta de democracia e ao burocratismo já tão nocivos à sociedade socialista. Foi nesse turbilhão que, em 1985, Mikhail Gorbachev assumiu o cargo de secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética. Gorbachev rapidamente deu início aos conjuntos de reformas na esfera política, ou glasnost, transparência, e na área econômica, perestroika, reestruturação. Esses nomes russos são complicados. Entre as medidas econômicas implementadas por Gorbachev, podemos citar autonomia administrativa na gestão e produção das empresas, permissão de entrada de investimentos externos, já que estamos falando de uma sociedade bem fechada, bem centrada apenas em si, facilitação de empreendimentos privados no campo, a partir de arrendamentos ou vendas de terras àqueles que quisessem produzir na zona rural, bem como a livre comercialização da produção e aplicação dos lucros. Liberdade para que os kolkhozes, coletivação agrícola, pudessem produzir de acordo com os seus interesses e comercializar livremente, regulamentação do preço de vários produtos no mercado, redução do Estado para que houvesse uma maior agilidade, na tomada, eu juntei as duas palavras, uma maior agilidade na tomada de decisões. A gente ainda tem muita leitura até que a gente chegue às nossas questões, mas eu já vou adiantando que eu vou passar umas questões de contexto geográfico sobre isso que a gente leu aqui. Mas a gente pode encerrar esse tópico aqui antes da gente começar o próximo, embora tenhamos 3 minutos.
Essas medidas trouxeram muitos problemas, as medidas do Gorbachev. De um lado, segmentos radicais da sociedade soviética reivindicavam reformas ainda mais rápidas e profundas e apoiavam movimentos nacionalistas separatistas, compostos de minorias étnicas como ucranianos, lituanos, letônios, kirguizes e bielorrussos, que, após anos de dominação e opressão russa, passaram a exigir independência. De outro lado, a chamada linha dura, composta pela nomenclatura, a alta sociedade e por militares que lutavam pela manutenção do status quo, para que Gorbachev não passasse de para quem Gorbachev não passava de um traidor que havia destruído o império. Ao final de 1991, as repúblicas bálticas, Lituânia, Letônia e Estônia, declararam sua independência e Mikhail Gorbachev renunciou. Em dezembro daquele ano, reunidos em Minsk, os presidentes da Rússia, da Ucrânia e de Belarus, a ex-Bielorrússia, selaram o fim da União Soviética em 1991, sob o comando de Boris Yeltsin, prefeito de Moscou e futuro presidente da Rússia. Criaram a Comunidade dos Estados Independentes, a CEI. Em 21 de dezembro, em Almaty, na época capital do Cazaquistão, foi realizado um acordo definitivo de extinção da URSS e ampliação da Comunidade dos Estados Independentes para outras repúblicas. 11 das 15 repúblicas que compunham a União Soviética. A Geórgia aderiu à comunidade apenas em 93, 2 anos depois. E as repúblicas bálticas, Lituânia, Letônia e Estônia, não aderiram ao bloco. Bom, bem na hora, né? 3 horas, a gente vai encerrar a nossa leitura, contextualização e explicação aqui. Vão ser colocadas algumas poucas questões no Google Sala de Aula sobre o assunto, tá certo? Agradeço para quem ficou até agora. E a gente se vê amanhã na segunda aula, certo? Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E até amanhã. Um abraço.